E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. Estamos nesse módulo de gramática avançada e a gente está falando do período composto. Se você ainda não viu a primeira aula de período composto por coordenação, vou deixar o card aqui para você dar uma olhada e depois volta para cá para a gente continuar. Hoje nós vamos falar do período composto por subordinação. É um assunto um pouquinho mais complexo, então ele vai ter que ser dividido em mais 3 partes. Hoje nós vamos começar então a falar do período composto por subordinação e vamos ficar apenas nas orações subordinadas substantivas. Mas calma aí, nós vamos entender que tipo de orações são essas daqui a pouquinho. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar a aula período composto por subordinação. Esse período é formado por orações sintaticamente dependentes entre si. São orações que exercem função sintática ligada a um termo situado em outra oração dentro do mesmo período. Como assim? Vejam só esse exemplo, pessoal. Todos nós queremos que você volte. Temos aqui um período composto em que a primeira oração é todos nós queremos e a segunda oração é você volte. E eles estão conectados aí com esse elemento que. Quando a primeira oração diz todos nós queremos, quem quer alguma coisa. Que coisa é essa? Que você volte. Então você consegue perceber como essa segunda oração ela depende da primeira e a primeira chama a segunda. Quem quer alguma coisa, que você volte. Como essa resposta ao verbo querer, que a gente chama de objeto direto, né? Quem quer alguma coisa, essa alguma coisa vai ser objeto direto, que é isso aqui, ó, a segunda oração. Dentro desse objeto direto nós temos outro verbo, então esse verbo transforma o objeto direto também em oração. Onde houver verbos, vai ter uma oração ali, e isso faz com que esse objeto direto, essa resposta, seja uma oração subordinada à primeira, que nós vamos chamar de principal. E conforme a função que essa oração subordinada exerce, ela pode ser uma oração subordinada substantiva, ou uma oração subordinada adjetiva, ou uma oração subordinada adverbial. Como esse mundo, esse universo da subordinação é muito vasto, muito complexo, hoje nós vamos ficar apenas na primeira, nas orações subordinadas substantivas. Beleza? E na próxima aula a gente vê a oração subordinada adjetiva e na seguinte a oração subordinada adverbial. Ok, gente? Tá bom. Seguindo aqui então, vamos falar das orações subordinadas substantivas em primeiro lugar. São substantivas porque elas exercem funções que são próprias de um substantivo mesmo. E para você identificar isso, basta substituir essa oração por isso. Troca esse termo que você está em dúvida se é uma oração subordinada substantiva, troca por isso. Se a coisa funcionar bem, é porque ela é uma subordinada substantiva. Vejam só este exemplo. Esperamos a sua vitória, ou seja, esperamos isso. Atenção, aqui nós temos um período simples. Como que eu sei? Porque só tem um verbo aqui, ó, esperar. Quem espera, espera alguma coisa. O que? A vitória. Então, vitória é substantivo. Vejam só. Transformando isso em período composto, ficaria esperamos que você vença. Quem espera, espera alguma coisa. Essa alguma coisa é que você vença. Troquei o substantivo por uma oração. Eu transformei num verbo e isso acaba criando uma nova oração. Essa vai ser a minha oração subordinada substantiva. Tenta trocar por isso. Vai funcionar. Esperamos isso. Gramaticalmente, sintaticamente funcionou. Então, que você vença é uma oração subordinada substantiva. E de acordo com a função que essa oração subordinada substantiva está exercendo dentro do período, ela pode ser uma oração subordinada subjetiva, objetiva direta ou objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. E é sobre cada uma delas que nós vamos falar agora, beleza? Começando com as orações subordinadas substantivas subjetivas. Atenção, você não precisa decorar essa nomenclatura inteira. O que você precisa aqui é entender como que ela funciona dentro do período, qual que é a função dela dentro do período e quais são as relações sintáticas que esse tipo de oração tem em relação a outras orações no período. As subjetivas exercem a função de sujeito. Fácil. Subjetiva lembra sujeito. Então, se essa oração fizer o papel de um sujeito, ela vai ser subjetiva. Vejam só este exemplo, pessoal. É necessária a sua volta. Atenção, isso aqui é um período simples e o sujeito aqui é a sua volta. A sua volta é necessária. Vejam como este termo, a sua volta, funciona como sujeito desse período e dessa oração. Transformando em período composto, ficaria assim. É necessário que você volte. Agora sim, nós temos uma oração principal, é necessário, e uma oração subordinada, que você volte. Como ela está cumprindo
cumprindo o mesmo papel que esse sujeito aqui em cima, só que agora dentro desse sujeito nós temos um verbo, esse sujeito virou uma oração, ou seja, é um sujeito oracional. Transformar termos em orações é fazer com que esse termo vire um termo oracional. Aqui o sujeito virou uma oração, então virou um sujeito oracional. Consequentemente, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Mais um exemplo. Parece que ele disse alguma coisa. Que ele disse alguma coisa parece. Então ele está cumprindo o papel de sujeito também. Nós temos aqui uma primeira oração principal, parece, e a segunda oração é um sujeito oracional, porque é um sujeito que na verdade é uma oração com a função de sujeito. Consequentemente, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza, gente? Então agora vamos para as objetivas diretas. São orações subordinadas que cumprem a função de um objeto direto, de um verbo transitivo direto que está presente na oração principal. Por exemplo, eu desejo a sua admiração. Período simples aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. Essa alguma coisa é a sua admiração. Então isso aqui é o objeto direto. Tenta transformar isso numa oração. Como que eu faço isso? Colocando um verbo aqui dentro, muito facilmente transformando a admiração em um verbo. Fazendo isso, eu vou transformar esse objeto direto em um objeto direto oracional. Consequentemente, vai ser classificado como oração subordinada substantiva objetiva direta. Não precisa decorar esse nome enorme, gente. Eu sei que é uma nomenclatura muito extensa, você não precisa decorar isso. O que você tem que entender é o funcionamento, a função desse termo dentro do período. Olha aí, eu desejo, oração principal, que você me admire é um objeto direto oracional. É um objeto direto que virou uma oração. Ou, como você achar melhor, é uma oração que cumpre a função de um objeto direto. E as objetivas indiretas são muito semelhantes. Agora, cumprem função de objeto indireto. Então, se na oração principal eu tenho um verbo transitivo indireto e na oração subordinada eu respondo à regência desse verbo transitivo indireto, significa que ela será subordinada substantiva objetiva indireta, ou melhor dizendo, objeto indireto oracional. Vejam só, no primeiro caso aqui nós temos eu insisto nesse assunto. Período simples, nós só temos uma oração, tá? No verbo insistir, e nesse assunto é o meu objeto indireto. Vamos transformar esse objeto indireto numa oração? Vamos. Como? Fazendo aparecer um verbo dentro desse objeto. E foi o que a gente fez aqui, ó. Eu insisto no que é importante. Eu coloquei o verbo ser, consequentemente transformei meu objeto indireto numa oração que cumpre o papel de um objeto indireto, ou seja, agora é um objeto indireto oracional, pois é uma oração, ou se você quiser aprender a nomenclatura completa para não se confundir lá na hora da prova, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Como que eu sei que é direto ou indireto? Vejam só, vou voltar aqui, ó. Lá em cima, quem deseja, deseja alguma coisa. Não estou usando preposição para responder o verbo. Agora, no caso do objeto indireto, quem insiste, insiste em alguma coisa. Já estou inserindo a preposição em. Quando eu uso preposição, esse objeto é indireto. O verbo também é transitivo indireto. Se eu não uso preposição, esse objeto é direto e o verbo também é transitivo direto. Com preposição, indireto. Sem preposição, direto. Vamos agora conhecer as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Elas exercem a função de um complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Perceba que os nomes das orações subordinadas substantivas lembram muito os termos que elas substituem. A subjetiva exerce a função de sujeito, objetiva direta, objeto direto, objetiva indireta, objeto indireto, completiva nominal, complemento nominal. Grava isso. Vejam um exemplo. Eu tenho necessidade do seu apoio. Período simples, tá? Só tem um verbo, o verbo ter. Quem tem necessidade, aqui nós temos um substantivo que pede um complemento nominal. Tá aqui, ó. Do seu apoio é complemento nominal. Se você não lembra o que é complemento nominal, essas coisas, vale você resgatar as aulas anteriores que a gente já viu, revisar e voltar para cá, beleza? Então, o substantivo necessidade pede esse complemento. E como o substantivo necessidade não é um verbo, ele é um substantivo, esse complemento vai ser nominal, pois ele é um nome. A gramática chama os substantivos também
de nomes. Mas aqui é um período simples. No período composto ficaria assim, ó. Eu tenho necessidade, primeira oração, oração principal. O substantivo necessidade continua aqui. Agora eu vou transformar esse complemento nominal aqui em cima em uma oração que vai cumprir essa função de complemento nominal. Em vez de eu dizer do seu apoio, eu digo de que você me apoie. Eu inseri o verbo apoiar agora aqui para transformar esse complemento nominal num complemento nominal oracional, ou seja, uma oração que cumpre o papel de um complemento nominal. Consequentemente, ela vai ser subordinada, substantiva, completiva nominal. Mas para ficar mais fácil para você lembrar, apenas diga complemento nominal oracional. Mais um exemplo aqui, pessoal, vejam só. Eu estou certo de que você me apoiará. Primeira oração, oração principal. Eu estou certo. E dentro dessa oração principal, nós temos um termo aqui, o adjetivo certo, que pede um complemento, né? Quem está certo de alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser o meu complemento nominal. E ainda por cima, é uma oração que serve de complemento nominal. Portanto, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ou um complemento nominal oracional. Mais um exemplo agora em que esse meu complemento nominal completa um advérbio. Complementos nominais também completam advérbios. Eles completam substantivos, adjetivos ou advérbios, tá? Quem opina contrariamente a alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser complemento nominal. E como é um complemento nominal que tem um verbo dentro dele, é um complemento nominal oracional. É uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Eu opinei contrariamente a que voltássemos. Oração principal. Eu opinei contrariamente. Oração subordinada. A que voltássemos. Vamos agora conhecer as orações predicativas dentro da subordinação. Elas exercem a função de predicativo do sujeito. Ela vai cumprir essa função de predicativo do sujeito da oração principal e sempre vai vir após o verbo de ligação ser. Quando que eu tenho predicativos do sujeito, pessoal? Quando o meu predicado é nominal e também, consequentemente, quando o meu verbo da oração é um verbo de ligação. Ele não tem força para ser transitivo nem intransitivo. Ele é simplesmente um verbo que liga o sujeito a uma característica desse sujeito. Olha o exemplo aqui, gente. Meu desejo é o seu sucesso. Sujeito, meu desejo. Verbo de ligação, ser, é. E qual é a característica desse meu desejo? O seu sucesso. Esse é o meu desejo. Temos aqui um predicativo do sujeito. Só que isso é um período simples, tá? Só tem um verbo. Vamos transformar agora em período composto, colocando mais uma oração, né? Transformando o predicativo em uma oração, em um predicativo do sujeito oracional. Meu desejo é, oração principal, que você seja bem-sucedido. Oração subordinada que cumpre o papel de um predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa. E agora o último tipo de oração subordinada substantiva, que é a oração apositiva. Como o próprio nome já me lembra, ela cumpre o papel de um aposto. Não lembra o que é aposto? Vou deixar a aula aqui de novo para você dar uma olhada, revisar e voltar para cá para a gente entender melhor. Exerce em função de aposto e normalmente vem depois de 2 pontos ou muito raramente depois de vírgulas. Olha aí, gente, só desejo uma coisa, 2 pontos, a sua vitória. Isso aqui é um período simples, tá? Só tem um verbo, desejar, e a sua vitória é um aposto, né, que está explicando que tipo de desejo é esse, que tipo de coisa é essa, né? Vamos agora transformar esse aposto em um aposto oracional, ou seja, um aposto que tem um verbo dentro dele. Vamos lá, ó. Só desejo uma coisa, que você vença. Pronto, esse meu aposto agora é um aposto oracional, ou seja, é um aposto que também é uma oração subordinada substantiva apositiva. Tudo bem, gente? Vamos fazer um exercício então? É isso aí, vamos lá. Trouxe aqui uma questão para vocês da PUC. Você pode pausar o vídeo, vou deixar um tempinho para você escolher uma alternativa. Vou ler o enunciado para vocês antes. Atenção. Nos trechos, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e 1 ou 2 minutos de prazer. E também no trecho, digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo, respectivamente, que tipos de orações que ela está introduzindo aqui, gente?
E aí, escolheu? Vamos então revelar o gabarito para vocês. Não é impossível que. O que não é impossível? Essa relação que tem de não é impossível que alguma coisa, me parece muito ser um sujeito. Algo não é impossível. Isso não é impossível. Tá vendo? Nós temos uma característica de ser impossível, que está conectada a alguma coisa. Essa alguma coisa só pode ser sujeito, pessoal. Então, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, um ou dois minutos de prazer. Isso tudo cumpre o papel de um sujeito dessa característica aqui, ó, de ser impossível. Esse é um verbo de ligação, o verbo ser de ligação. Então tudo que esse que, primeiro que introduz aqui, é um sujeito oracional, ou o sujeito oracional também pode ser chamado de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, ó, nós podemos eliminar a letra B, porque ela está falando de uma objetiva direta no primeiro caso, também a letra D, porque ela está falando de uma completiva nominal, um complemento nominal, e também não é a letra E, porque nós nem estudamos aqui, ó, oração subordinada adjetiva, nós não falamos disso ainda, isso aqui é na próxima aula, tá? Só sobraram letra A e letra C. Segundo caso agora, digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Quem diz, diz alguma coisa, então esse verbo dizer aqui, ele está pedindo o que, gente? Eu digo que as lágrimas eram verdadeiras, então tudo isso aqui que está sendo inserido pelo segundo que, está cumprindo o papel de um objeto direto que responde o verbo dizer. Como nós temos um verbo aqui no meio do objeto direto, é um objeto direto oracional, também conhecido como oração subordinada substantiva objetiva direta. Já temos então o gabarito, gente, letra A, porque a letra C está falando de oração subordinada subjetiva, então não é a letra C também. E aí, acertou? Escolheu a letra A? Então parabéns. Fácil, né? Moleza. Gente, é só você prestar atenção que tudo tem uma lógica. Isso pode ser a diferença na hora que você estiver fazendo uma questão no vestibular ou no concurso público, que é onde cai bastante esse tipo de matéria. Então essa foi a primeira parte do período composto por subordinação, as orações substantivas. Na próxima aula nós vamos falar de orações subordinadas adjetivas. Então clica aí no gostei se você entendeu, deixa sua dúvida no comentário que eu respondo. Se inscreve no canal também para não perder a sequência dessa aula e a gente se vê então na próxima. Até mais, gente!